Olá. Alô, olá. Olá. Oi, Flor de Lis, tudo bom, querida? Boa tarde. Entrando aí. Seja bem-vinda. Vamos ver. Flor de Lis, pode me dando um sinal. Oi, Maria. Bom te ver aqui, querida. Obrigada pela presença de vocês, gurias. Vamos vendo aí quem mais que vai entrando. Tudo bem, tudo bom, eles. Bom ver vocês aqui, gente. Tudo família, quase uma família. Gurias, se vocês puderem ir chamando aí, tem um aviãozinho embaixo, chamando mais pessoal. Eu sei que o horário das 4 horas não é um horário legal. Outro dia eu até estava conversando com a Dilma me disse, para acabar conseguindo atingir mais pessoas, teria que ir para um horário à noite, tarará. Até pensei em levar para o horário das 8, só que hoje quem tem aula, né, gurias, com o professor, quem que tá aí com as aulas do Instituto MEN, a gente tem aula com o professor Rogério Belo hoje de noite. Então vou ver, a partir da semana que vem, qualquer coisa, tá passando a perspectiva pra gente tá fazendo à noite, às 8. Às 7 tem uma colega que já tá fazendo periodicamente live da guia tem um pouquinho aparece por aí, só não tá em atendimento. E aí vamos ver para ir pra noite. Oi, Cléo, tudo bom? Sim, Maria, tudo junto e misturado. A gente vai ficando aí tudo junto na mistura. Então, meninas, se vocês puderem só ir passando aí, mandando pro pessoal para que vão entrando, a gente aguarda mais uns minutinhos. 3 minutinhos e a gente dá andamento. Oi, Cléo, tudo bom? Seja bem-vinda. Daí, Cléo, como é que tá lá com os conteúdos do curso, querida? Espero que esteja sendo produtivo para você e você já esteja colocando a mão na massa. Daí, gurias, segunda-feira, tudo junto e misturado pra gente falar de detalhes, coisas que envolvem o universo que a gente já esteve vendo dentro de colorimetria científica, dentro de conteúdos que foi abrindo a mente nossa, né, meninas? E nesse abrindo a mente nossa, a gente também procura trazer aí, compartilhando com mais pessoas. Oi, Zenilton, seja muito bem-vindo também. Então, vamos esperar mais um minutinho e, independente de 4 da tarde, quantas pessoas a gente dá andamento aqui, vai conversando a respeito do tema. Da guia, oi, que bom que chegou. Da guia me mandou uma metralhadora de pergunta. Eu sabia, imaginei que você estivesse no trabalho. Sem áudio pra ti, Elis. Pessoal, mais alguém com problema de áudio? Só me confirmem, por favor, como é que tá o áudio para vocês. Feliz, Cléo, que esteja sendo muito proveitoso. Mas assim, ó, bem feliz mesmo. Tive feedback da Silvana, de outras pessoas aí que me deixaram muito contente, muito feliz, porque justamente o intuito é levar informação de forma prática, direcionada, coerente, que dê resultado. Então, estou muito feliz com os feedbacks que eu venho tendo, por isso que eu te pedi. Oi, a Ju. Oi pra Angel. Quem mais aí? A Rosidalva. Oi, Rosidalva. Então, Jane. Bastante gente que tá chegando aí. Obrigada para quem tá compartilhando. Gratidão mesmo. Quem tá aí botando o dedinho no compartilhar. E quem tá chegando, que já veio dentro de colegas que chamaram. Por favor, compartilhem também. Chamem outras pessoas. Que na sequência, só mais um minutinho, a gente já entra, começa a conversar. Oi, Rita, também, bem-vinda, bem-vindo, todo mundo, muito bom estar aí com vocês. Cada pessoa que se aproxima, chega aqui pra gente conversar e poder compartilhar, trocar ideias, engrandece, porque não é eu que tô aqui contribuindo, a gente contribui um com o outro com um, então cada um traz algum detalhe e vai somando na vida do colega de alguma forma. Então, no que eu puder, estou disponível e com certeza, estou aqui para aprender com todos vocês também, e crescer. Então, gratidão mesmo, de todo o coração. Bem, eu deixei um post lá, então, aonde... Oi, Estúdio Malte. Quem que é o nome por trás? Depois me passa, faz favor, nome para mim me reportar a você. Oi, Rita, boa tarde. Então, eu deixei um post lá, bem específico, falando da tabela
as nossas tabelas de cores, se a gente pode confiar nelas ou não para nossa entrega de resultados. A gente tem em todas as linhas que a gente trabalha com coloração, a sua tabela de coloração. E dentro dessa tabela de coloração, o que a gente tem em mãos ali? A gente tem a entrega certeira do que a gente vai possibilitar para nossa cliente com aquelas nomenclaturas expressas na tabela, com aquelas cores que a gente observa, naquelas mechinhas que estão ali expostas. A gente consegue ali ter a efetividade na entrega de resultado. Por favor, vocês podem me responder isso? Quem está aí disponível para começar a responder e me dizer se consegue fazer as entregas de encontro com o que a tabela propõe. E assim, N linhas, né? Dentro dessas N linhas, se todas entregam, se alguma entrega, se nem todas entregam ou nenhuma entrega, por favor, se vocês puderem trazer a observação de vocês, eu digo assim, a observação da prática de vocês, ou se vocês têm uma informação técnica nesse sentido, também compartilhem aqui, por favor. Gente, que povo silencioso, adoro conversar, adoro interagir. Onde é que tá esse povo? Vamos lá, interação, povo. Oi, Silvana, chegando. Da Guia tá me dizendo que algumas vezes, obrigada, da Guia, nunca conseguiu, ele está dizendo, apenas aproximado. E aí, a da Guia diz que algumas vezes, a Elias diz que nunca. A da Guia trouxe aqui um outro detalhe que, aliás, quase nunca. E aí, aqui temos outra questão. A Maria trouxe, por isso que eu acho importante isso, de cada um tá aqui conversando, trazendo uma informação e a gente vai completando. Porque eu não tô aqui pra, assim, trazer nada. Pá, não, eu tô aqui pra conversar com vocês, de igual para igual, profissional para profissional. A Maria disse que não, porque a tinta reage com a cor do cabelo. Interessante, né? Essa observação da Maria é bem importante. A tinta ou a coloração, que se usa tinta, se usa coloração para designar, né? Mas ela reage com a cor do cabelo. Pois é, então vamos pegar o gancho aí da Maria. Eu tenho perguntas aqui, várias para responder. Vou responder, aguenta aí um pouquinho, várias são da Guia, então vou dar atenção sim. Eu só, como a proposta é a questão do falar da tabela de cores, das tabelas de cores, eu vou dar aí uns detalhes dela, que eu acho que é importante a gente pontuar, e aí a gente segue nas perguntas, que são perguntas bem importantes, pertinentes para todos. Olá, boa tarde para quem está chegando aí, muito obrigada por estarem chegando para essa live de conteúdo e trocas de informações. Peço para que você que está chegando faça o favor de compartilhar com outros colegas, chama aí o aviãozinho embaixo, manda para colegas que você com certeza tem contato e da mesma forma, assim como provavelmente alguém mandou para você, você vai estar trazendo outras pessoas para compartilhar esses conhecimentos. E a da Guia está dizendo, as únicas que entregam são os coloridos no fundo 9 ou 10. Isso sim. Essa observação da Guia diz respeito ao quê? A da Guia trabalha muito com cabelos coloridos. Ela traz aí a condição de cores fashions. Isso da Guia, que para cores fashions, a maioria das cores fashions a gente consegue uma entrega dentro de fundo 9 e 10. E nesse fundo 9 e 10, o que você aplicar aí não está se trabalhando com corantes ou estruturas que vão revelar corantes. A gente vai estar trabalhando com pigmentos. E o pigmento, você aplicou, ele se revela, ok? A coloração diferente, a tintura, assim como você quiser chamar, diferente, como disse a Maria, vai reagir com a cor do cabelo, com a melanina do cabelo, com os corantes do cabelo, porque a gente tem na coloração estruturas corantes e a gente tem também dentro do contexto do cabelo, na estrutura do nosso fio, no nosso córtex, melaninas. Essas melaninas também são cores. Cores dentro de um conjunto que, em associação, quando se encontrarem as duas condições, vai haver uma reação. E essa reação é que vai trazer a perspectiva de resultado de cor. Desculpa que tá passando um caminhão aqui, gente. Tá, então, gente, o que acontece? Tabela de cores. A gente tem nas tabelas de cores nomenclaturas diferentes de linha para linha. Essas nomenclaturas diferentes de linha para linha, às vezes também confundem muito. Porque a gente tem por base aí, primeiro ponto, assim,
algumas nomenclaturas que a gente pode aqui, só para referir duas, que muitas vezes aí dá choque. A gente tem o 7, onde a gente pode ter esse 7 como marrom e a gente pode ter esse 7 como um cobre, em algumas linhas. E a gente tem o 2, que o 2 ele pode vir como violeta e como verde. Só para mencionar essas duas situações, tá? Dentro dessas duas situações, então, a gente já começa a ter ali um detalhe. Um detalhe que a gente precisa ficar muito atento. Por quê? Porque se eu for tomar por base nomenclaturalmente, sem levar em consideração o que aquela numeração está representando de uma linha para outra, eu já posso incorrer num erro grave. Então, ali já começa o problema nas entregas de resultados, ok? E aí, nós vamos para um outro detalhe bem interessante, bem importante. Aquela tabela de cores, com aquelas mechinhas que reportam a cor que a gente vai ter, ou que a gente esperaria ter. Aquela tabela, aquelas mechas, elas foram feitas sobre uma mecha ou sintética branca, ou, detalhe, sobre um fio, que não é um cabelo. Na maioria, grande maioria, assim, enormemente a perspectiva comparativa, em fios que não se tratam de cabelos, se tratam muitas vezes de fios, de pelos, de um búfalo chileno, para vocês terem uma ideia. E todo tipo de fio, ele é diferente. Os cabelos, eles não são iguais à estrutura do fio do nosso corpo, do pelo do nosso corpo. Aí você pensa, o cabelo e o pelo do búfalo já é outro universo. Então, primeiro ponto a se considerar, o que a gente tem lá na tabela é uma situação visual possível aproximada, mas pensando no aproximada do que você poderia vir a pensar e ter a possibilidade de entregar, porém não reflete de encontro 100% com a entrega que você tem pela frente. Aí, aí a gente vai pela tabela e o que acontece? A gente tem alturas de base, e alturas de base em associação muitas vezes com nuances. Nuances, elas vão cores mais expressivas, vamos dizer assim, os vermelhos mais vibrantes, muitas vezes a gente encontra um 666. Lá na altura de um 6, um vermelho muito vibrante, que a gente olha e acha aquele vermelho na cartela linda, a nossa cliente olha, escolhe e quer aquela cor. Pois é, a gente vai para a prática. O 6, a gente tem ele como um louro escuro, então ele é uma cor dentro do louro, mas ele não é uma cor tão clara. Concordam comigo? Dentro dessa perspectiva dele não ser uma cor tão clara, ele também não consegue, por si só na aplicação, por mais que você use certos recursos, entregar uma vibração tão intensa como algumas cartelas reportam para esse 666, quando vermelho. E aí a gente fez na cliente, esperando aquele resultado com aquela vibração. A Silvana está dizendo que concorda, então vamos lá, né, Silvana? Derrubando os tijolinhos dos muros que a gente foi construindo e do todo das casinhas que a gente construiu, e que no passar, assim, no aprofundar conhecimentos, os meus vieram todos abaixo. Eu já cansei de dizer, eu tive que reconstruir. Então vamos reconstruindo. Gente, por favor. A Elis está dizendo aqui, e ninguém nos diz esse pequeno detalhe e faz toda a diferença no final da coloração. Por isso não consegui a fidelidade da cartela. Uma cor que você pode aproximar, mas copiar não. Depende do fundo e clareamento. Sim, gente. Então, assim, aquele 666, muitas vezes que tá lá na altura de um 6, no louro escuro, você só vai conseguir aquela vibração em alturas além. Você vai conseguir essa vibração na altura de um fundo 7, na altura de um fundo 8. Então, e aí a gente não tem só esse problema quando se fala do vermelho. A gente tem nos marsalas, a gente tem em todas as situações dessas cores. Eu estou trazendo esse detalhe pontual para a gente ter, assim, uma visão bem expressiva nessas condições de cores que impactam. Porém, agora chegamos num outro detalhe, né? A Silvana está dizendo que ela ficou decepcionada com o 6-0 louro escuro, que parece um castanho. Sim, aí que nós chegamos no detalhe, era aí que eu ia entrar. Silvana, nós estamos aí, na sinergia, né? Você trouxe a observação da onde eu iria agora mesmo adentrar. Gente, muito feliz, chegamos a 20 pessoas, quer dizer que vocês estão compartilhando, convidando, continuem compartilhando, convidando gente aí, pessoal, colegas.
E quem tá aqui que tá sendo produtivo, manda coraçãozinho, por favor. Isso me motiva a vir mais vezes aqui, adoro coração. Tá, gente, então, o que acontece? Você aplicou um 6 que ficou castanho. Pois é, aí você pega aquele 6 da cartela, a cliente escolhe, você vai cegamente, aplica, faz a manipulação toda correta, existe todo um processo de manipulação, né, Silvana, que lá no curso você viu agora e você me disse que trouxe diferença em resultados. Então, a gente faz aquela manipulação, ótimo, aplica, e quando lava, aquilo fechou um tom. Quando não fecha mais do que isso, e esse um tom, esse mais do que isso, a cliente não queria, você tem ali um problema, você tem um descontentamento da cliente, você tem uma frustração tua particular. E aí, isso também está condicionado a cartela te traz uma situação possível, aproximada do que a gente pode esperar no resultado, mas não é fidedigna, gente. Eu diria para vocês que a fidedignidade, vocês não esperem em 100%, em todas as nuances, em todas as alturas. Aí a gente volta na minha velha e batida história. Você precisa testar. Aquela suposição é o quê? Dentro do tubo de coloração existem estruturas corantes, ok? Aquelas estruturas corantes ali que vão gerar, no caso, os corantes, aquelas estruturas que vão levar a cor final, elas estão ali numa situação de revelação futura, no processo onde tiver o contato mediante manipulação, beleza, com o meio proteico. O meio proteico, o quê? O cabelo da cliente. A partir do momento que ali houver a conjunção, vai acontecer a reação. E aí, como a Maria bem mencionou, a gente vai ter ainda toda uma associação com as melaninas naturais. E dentro dessa associação das melaninas naturais, a gente tem diferentes situações aí também que envolvem respostas melânicas, que isso também é detalhe a se aprofundar em outras situações, momentos. Mas nesse contato, nesse contexto todo, você vai ter que, para ter a segurança do resultado e não acontecer aquele escurecimento, aquela surpresa que a Silvana retratou agora, não ter aquela surpresa que eu mencionei, trazendo as cores supostas, um 666, que ficou muito mais fechado, não refletiu todo aquele vermelho, um Marsala, o 62 alguma coisa, 626, que você achou que ia dar um plus. A cliente estava lá esperando aquela cor que assim bateu no olho, aquele Marsala, realizou, deixou ela feliz e com aquela cor toda para vibrar, e apagou. Apagou por quê? Porque na altura de 6 ele não tinha potencial para tanto. Ele teria um potencial lá para a altura de um 8. Só que ele estava numa nomenclatura na tabela que não condizia. A base era uma base mais fechada, uma altura de tom mais fechado. Então, isso tudo a gente só vai conseguir ter na prática o resultado efetivo da entrega da cor de desejo se a gente testar antes todas as nomenclaturas. E o testar antes é ver se essa cor retratada na cartela, ela tem a possibilidade de te levar proximamente da onde você quer. Levar a cor que você tem em mente, que ali estaria na cartela, eu digo pra vocês assim, ó, de todas as linhas que eu já trabalhei, de tudo que eu já testei, se eu disser que uma me entregou tal qual, exato, assertivamente, as nuances, as alturas de tom, eu vou estar mentindo. Então, a minha experiência quando profissional, dentro de testes, de todas as linhas que eu busco, é que essa resposta, realmente, ela não chega de encontro. Ela sempre vai ter uma margem, e essa margem você precisa ter para, numa situação, você poder conduzir dentro da linha que você usa, que você conhece, que você testou e tem perfeita noção das possibilidades de entrega, possibilitar o direcionamento, a entrega de cor para tua cliente. Alguma pergunta aí, gente? Som, áudio, como é que tá? Podem me dar um retorno. Oi, Josefa, seja bem-vinda, querida. Muito feliz de te ver por aqui, verdade? Como eu disse, muito feliz em ver todos vocês por aqui. Muito bom poder compartilhar esse tempo com vocês, a gente poder estar conversando, estar podendo aqui nesse momento trocar experiências, porque vocês vêm me trazendo, me reportando as coisas que vocês vivenciam, e dentro disso que vocês reportam, eu consigo também conduzir em conformidade com o que vocês trazem e poder aprofundar cada vez mais.
aqui deu uma travada nos comentários. Só me passem como é que tá o som e como é que tá a imagem, por favor. Alguém me dá retorno, por favor? E se puderem, vejam se tem alguma pergunta. Obrigada pelos corações aí, quem tá mandando coração. E compartilhando, gente. Eu deixo vocês compartilhar com os colegas. Eu sei que tem muita gente que tá assistindo depois. Só pra mim colocar um detalhe que eu falei no início da live, que depois chegou a gente. Tem muitas pessoas que estão assistindo depois, assim, o número de visualizações está bem expressivo dessas lives que eu tô deixando gravada. Então, oi, parece que travou, voltou. Só me digam como é que tá, por favor. Em todo caso, assim, as visualizações estão sendo bem expressivas, então eu fico feliz que tá chegando conteúdo para vocês, apesar de estar sendo feito nesse horário agora das 4 da tarde, que até eu comentei primeiro, no início, que a Dilma, nós estávamos conversando semana passada, me disse, pá, Renata, é muito ruim esse horário, a gente tá ocupado, os colegas estão ocupados, seria importante você fazer de noite. Então, assim, eu vou procurar me organizar pra gente qualquer coisa, levando para as 8 horas da noite, semanalmente, como é a proposta. Espero que fique melhor para que as pessoas consigam acompanhar, estarem não dentro de atividades. A segunda é o dia que o cabeleireiro resolve tudo na vida, né? Então eu sei que acaba surgindo bastante coisa. Hoje não, hoje eu mantive nesse horário porque à noite eu e mais algumas colegas até que estão aqui, a gente já tem uma aula pré-agendada. Então, dentro disso, a gente vai ter algumas aulas na segunda. Então, quando eu não tiver aula na segunda, eu vou fazer à noite, às 8 da noite. Caso eu não tenha atividade à noite, tenha a possibilidade de fazer de noite, eu vou fazer de noite. Se eu tiver aula de noite, vai ficar às 4. Mas isso eu vou postando os dias e horários. Gente, então, não tá vindo para os comentários, se vocês estão comentando. Travou. Deixa eu só colocar aqui um pontinho, alguma coisa, e aí libera. Ali, liberou. Elisete chegou, tô vendo aqui o pessoal, tinha travado. Tudo bom, Elisete? Bom te ter por aqui, querida. Eu tinha travado, eu consegui liberar com esse meu pontinho aí. Bem, gente, quanto a essas questões que eu trouxe da tabela, vocês entenderam então que é uma possível, aproximada suposição de entrega de cor? Que naquele tubo de coloração não existe cor. Existem estruturas corantes que vão se revelar mediante a reação química em contato com as proteínas, e nesse processo da reação química acontecer, essas estruturas vão estar revelando a cor numa situação associada com as melaninas. Sim, eu tô vendo, Elisete, eu acho que tá dando uns cortes. Eu tô percebendo que tá dando algumas travadas aqui. Vamos lá, vamos torcer para que isso pare. Tá cortando muito, pessoal. Eu vi que travou aqui pra mim. Tá. Bom, vamos lá então. Gente, ficou claro isso? Que a gente não pode confiar naquelas nomenclaturas que estão ali, e era isso. Fechei meu olho, fui, fiz, sem antes conhecer. Então, tudo que eu comprei, eu coloco dentro de uma perspectiva de visualização em mechas testes, de modo a eu ter a segurança das entregas que eu vou ter a possibilidade de propiciar a minha cliente. Centro de Beleza, dando boa tarde, boa tarde, boa tarde. Silvana, já começou a mudar as fichas da anamnese. Isso aí, gratidão até pelo teu retorno a respeito do resultado que você já obteve no primeiro cabelo que você fez, que foi uma perspectiva não só no resultado em termos de cor, mas na resposta alérgica também. Então, gente, agradecer aqui por quem acompanhou meu lançamento do curso, que se deu o encerramento na semana passada, por quem adquiriu. Tem aqui a Cléo, tem a Josefa, tem a Silvana. Bom, não vou ficar fazendo nomes, mas assim, a quem adquiriu, a quem confiou. Eu tive aluna que fez o curso presencial comigo e quis ter acesso ainda ao conteúdo gravado, porque tem trabalho de mecha vários. A gente está liberando por módulos. Quarta-feira agora entram os módulos sequenciais, mas quem
fez até o terceiro módulo e um bônus que teve, que é o de manipulação, já tem condições de mudar completamente os seus resultados. E a Silvana me reportou do primeiro trabalho que ela fez. E isso, assim, eu só tenho a agradecer. Eu falei pra ela, olha, gratidão pelo teu retorno, Silvana, porque ela entrou em contato comigo antes de fazer a compra. Ela me disse que ela estava tão desacreditada do todo que ela já tinha visto por aí, que ela estava com medo de que fosse mais alguma coisa que ia levar ela por um caminho errado. Mas eu disse pra ela, bom, tu tem a opção, tu tem 7 dias, se você quiser ver, não te satisfazer, pra simplesmente voltar a pedir o teu crédito de volta. Dentro do que ela me trouxe, ela está satisfeita nos 3 primeiros módulos. Pensa que tem até o 9 e mais todos os bônus que se somam. Então, só agradecer por estar conseguindo, por essas pessoas terem tido confiança em mim, por estar conseguindo levar essas respostas, esses resultados a essas colegas. E, como eu sempre disse, eu sei das dores que vocês viveram. Eu vivi todas elas. E o que eu mais quero é levar de forma rápida, consistente, a resultados que sejam efetivos e cortem o mal pela raiz da, assim, frustração. E por isso que eu tô aqui hoje falando de tabela de cores, de frustração nas entregas que a gente fica sujeito quando condicionado. A nomenclatura que tá lá, e essa nomenclatura chega na prática, não nos traz o que a gente imagina, quer e precisa entregar para cliente. Perde a cliente, botou o produto ali em reação, tem que refazer, vai mais produto, é uma situação. Isso quando não escurece, porque quando escurece o tom, fica um tom mais escuro do que o esperado, não é simplesmente, vou aplicar uma outra agora e vou corrigir. Não, você precisa aí entrar em descoloração, é um processo muito grande e complexo. Então, gente, é importante ir trocando essas ideias, tirar esses tempos pra gente estar aí conversando. Pois bem, esclarecido que tabela, cabelo não é de praxe, assim, ó, raríssimos são os tabelas, os trabalhos feitos nas mechinhas de indicação de tom que tem a ver com tabela. Aí mais um detalhe, a tabela, ela nunca é feita dentro da condição da empresa que faz a tintura, ponto. A empresa que faz a tintura ou o fornecedor da coloração, a empresa que contratou aquela cor, comprou aquelas cores via laboratório, ele simplesmente compra de uma outra situação, de um outro, vamos dizer assim, empresas diferentes. Uma produz a tabela, uma produz a coloração. A gente já falou, empresas diferentes muitas vezes produzem a coloração, em algumas situações produz o oxidante. Então, dentro disso existe na nossa área muita coisa que nos condiciona, que é tudo feito no mesmo lugar, da mesma forma, um pensado no outro, para tudo ficar interligado e dar o resultado, e não é assim, gente. Então, dentro disso também desmistifica. Não existe isso que a tabela foi feita, casadinha, pensada com aquelas cores. Não. Existe uma indústria da coloração. E dentro disso existe toda uma condição onde se estrutura possibilidades aproximadas. E aí que a gente entra nos problemas, né? Bem, vamos para as perguntas. Alguma pergunta a respeito desses pontos até aqui? Então, gente, caiu tijolinhos. Eu não vou aprofundar mais tijolos, porque eu acho que esses para hoje já tá bom. Eu vou trazer as questões aqui e responder, que tem questões bem importantes e que vão ser bem relevantes para cada um que está aqui acompanhando. Oi, Fá, seja bem-vinda. A Kemi, tudo bem? Também chegando. Que bom ver ainda gente chegando por aqui. Já estamos em andamento aí uma meia hora e tem ainda povo chegando, então isso me deixa bem, bem feliz mesmo. E se puderem chamar mais gente, vão lá. E assim vamos. Vamos para as perguntas, gente. Se vocês não têm nenhuma a respeito do que a gente falou até aqui, eu procurei trazer coisas pontuais, mostram a importância que a gente tem, então, na situação de nos colocarmos em movimento de realmente a prática visual nos trazer a segurança do ir para o trabalho, do ir para o resultado na entrega com a cliente, mediante a gente estruturar no olho, ali no teste, o que a coloração pode entregar. Então, se ninguém tem nenhuma pergunta, eu vou aqui começando com a primeira, que eu tenho aqui em mãos, que diz: podemos nos basear em uma única marca
Essa é uma das perguntas. Podemos nos basear em uma única marca? Você acha que devemos conhecer mais de uma marca? Até porque elas entregam resultados diferentes. Bem, assim, a questão de marca a gente já falou em algum momento, então vamos dar mais uma reforçada. Eu não sou uma profissional que trabalha só com uma marca. Se você tiver uma marca apenas que ela te entrega tudo que você quer em resultados, necessita, deseja, pode trabalhar só com uma marca. Porém, existe dentro disso tudo que a gente falou, variantes muito expressivas de uma linha para outra, de uma marca para outra. E nessas variantes, eu creio, eu, profissional Renata, que a gente precisa ter um leque mais amplo em termos de possibilidades. E nessas possibilidades, vamos falar então de novo de cores mais intensas da guia, você que gosta aí. A gente falando em cobre, não vou falar linha, não vou falar marca, mas a gente sabe que tem algumas linhas, algumas marcas que entregam um cobre, aquela coisa bem fechada, aguada, ok? Aí você pensa em umas que entregam aquele cobre, não é aquele cobre bonito, aquele cobre laranja, aquele cobre amarelado, aquele cobre apagado. E outras que entregam aquele cobre muito vibrante, aquele cobre laranja, aquele cobre bonito, assim, olhar. Tudo bem, vai ter que querer o cobre mais amarelado, mas vai ter que querer aquele cobre mais vibrante, mais laranja. E aí, eu tenho os clientes. E dentro de eu ter essas duas clientes, eu tenho só uma. Só uma opção de marca, só uma opção de linha que me entrega aquele cobre mais fechado. E ela quer, naquele momento, a cliente, uma chegou ali, ela quer um cobre mais vibrante. Se eu não tenho, eu não consigo fazer essa entrega. Ah, eu posso usar daí uma situação de um intensificador. Posso usar um intensificador. Só daí, para mim, usar um intensificador também. Existe toda uma situação de manipulação, uma metodologia para que esses intensificadores, para que essas estruturas, que são estruturas maiores, são moléculas no comparativo macro, elas têm a possibilidade de uma inserção e existe também uma condição aonde a gente tem ali percentual que pode ser aplicado na mistura, não excedendo determinado percentual em relação à estrutura de base. Ou seja, até 1/3 eu tenho tanto de coloração, até 1/3 eu posso adicionar. Mais que isso, não é indicado. Então, são detalhes bem importantes, tá? Então, para mim, da guia, para ter uma possibilidade maior de entrega de resultados, uma única marca não seria tão interessante. Seria importante ter linhas mais, opções mais, possibilidades na entrega, como existe muita diferenciação entre uma e outra, possibilidades adicionais de entrega de resultado. O pessoal está dizendo que tá ruim o áudio, gente. Espero que tenha melhorado. Tá melhorando? Me digam aí, por favor. Ficou claro da guia? Por favor, me digam se melhorou. Alguém me dá um retorno, por favor. E da guia, vê se tá bom, se ficou claro para você. E colegas, né? Não só da guia, demais colegas, por favor, me digam se ficou claro. Agora sim, então vamos lá. Vamos para mais uma situação. Eu falei numa outra aula, live, aonde me reportaram, a Rosidalva, acho que foi, a questão do tonalizante, se ele podia ser utilizado com outras volumagens, além de 10 volumes ou volumagem abaixo disso. Pois é, então ali eu falei que sim, ele poderia ser utilizado com 20, 30, 40. A pergunta aqui, o tonalizante conduzido com AX de 20 volumes, a partir de 20, poderá entregar o resultado de coloração? A coloração, o que ela é? A coloração, ela é uma estrutura dentro de tonalizante praticamente por igual aproximada, com diferença em específica, vamos falar assim, trazendo a diferença mais pontual, o alcalinizante utilizado em uma ou outra. Valeu, melhorou. Obrigado pelo retorno, pessoal. Então, entre um e outro é o primordial. Aonde eu tenho na coloração hidróxido de amônio e no tonalizante eu tenho aminas. Eu tenho a monoetanolamina, a dieta, trieta, monoamina. Que é o quê? O alcalinizante na coloração é o alcalinizante mais forte. Ele é vamos falar na palavra forte, que ele fica mais claro, certo? Ele tem maior potência. E aí, no alcalinizante presente nos tonalizantes,
tem um outro, né, alcalinizante ali, um ou outro daqueles que a gente falou, com um potencial um pouco menor. O que que acontece? Quando eu utilizar esses OX, eu consigo ter uma resposta sim de coloração. Tanto que existem as tais das colorações de duplo sentido. O que são as colorações de duplo sentido? São colorações que as empresas vendem para nós, muitas vezes por valores maiores, ganhando mais nas nossas costas, mas que são produtos basicamente coloração que se indica usar no método inverso, tonalizante. Como tonalizante, reduzindo a oxidação, baixando o potencial ali do peróxido. Quando aqui eu estou dizendo para vocês, vocês podem pegar o tonalizante, eu estou fazendo o inverso, vocês estão vendo? Você pode pegar o tonalizante e usar ele com oxidação maior e fazer o uso como coloração, que ele vai te entregar resultado. O que vai entregar resultado igual? Não? Sim, você tem que testar. Você tem um alcalinizante com potencial um pouco menor, ok? Mas ele tem potencial de fazer inserção via coloração, sim. Pois são produtos irmãos, gente. Irmãos. Entendido isso? Se tiverem alguma dúvida, mandem aqui. Testa, Silvana. Testa e vê as possibilidades de entrega. A indústria traz muita coisa, eu já falei sobre outros produtos. Lá no grupo do Telegram, lembra, Silvana, que teve um caso que a Sandra trouxe até de um produto que eu mencionei, que ele fazia uma pré-coloração. Como é que era o nome daquele... eu não me lembro agora, mas era alguma coisa como fixador de coloração, coisa assim. E quando eu pedi para ela me mandar a fórmula, que ela só me falou, ela trouxe para nós lá. Eu pedi para ela de imediato trazer a fórmula, eu já tinha aqui o que era, né? Mas eu queria que ela mostrasse. A Rosidalva está dizendo que é verdade. Pois é, né, Rosidalva, você tá lá também. Pois é, quando ela trouxe, eu mostrei, eu sinalizei na embalagem. Gente, tá aqui, ó. Era peróxido, era o oxidante que estava lá. Então, a forma de manipulação era colocar coloração com aquele peróxido, deixar tantos minutos, em seguida entrar tirar o excesso com a coloração normal. Em resumo, era feito toda uma coloração prévia e depois outra coloração em cima. Então era uma situação onde era feito dupla coloração, o dobro de tempo, o dobro de produto, o dobro de gasto, o dobro de tudo, gente. Então a gente precisa sair dessas amarras que nos levam a envolver muito mais tempo, muito mais gasto, muito mais que não se faz necessário, e isso a gente só consegue através do conhecimento, gente. O conhecimento é a chave que abre tudo. É o que nos dá liberdade, o que vai nos dar autonomia, é o que vai assim nos possibilitar ganhar léguas na vida. A questão de dinheiro, a questão de mais tempo, de tudo, tá? Vamos lá. Sim, Silvana, para comprar mais produto. Então, dando sequência. Entendido isso? Tonalizante e colorações de duplo sentido. São colorações que você pode usar como tonalizante e baixando a volumagem. Ok, né? Aí agora eu já disse o contrário. Você pega o tonalizante e você usa ele como coloração, aumentando a volumagem. Testa, vê a tua entrega de resultado. Beleza, atingiu, bota em uso. Diga assim, deu para pegar, gente? Bom, vamos então para mais perguntas, se isso já ficou claro. Conhecimento liberta, sim, Silvana, liberta. Não tem como não. Nossa. A Rosidalva fez uma observação. Os tonalizantes contêm hidróxido de amônia, porém diluído. Não, Rosidalva. Não. Isso também é uma coisa que não procede. E aqui eu tenho uma pergunta que vai trazer a clareza disso, que é um complemento de uma pergunta da semana passada que a da Guia tinha feito, tá? Nem vou ficar lendo ela. O que acontece? Semana passada a da Guia fez uma pergunta e nessa pergunta que eu respondi para ela pediu se o hidróxido de amônio, se era amônia que tinha na coloração. Não, não é amônia. Então só relembrando, certo? Não é amônia que existe na coloração. Voltem lá naquela live, o que existe é o hidróxido de amônio. O hidróxido de amônio, ele é um derivado de amônia, vamos dizer assim. Dentro de mini manipulações, subprodutos que podem derivar da amônia, não vem ao caso como que é feito, como não é feito. Existe uma forma de extração que traz o alcalinizante hidróxido de amônio. Sendo que a amônia é usado em
fertilizantes, eu trouxe um exemplo, em produtos alimentícios, etc, etc. Ficou claro isso? Gente, essa diferença preciso que fique claro com vocês, tá? Então, ficando claro isso, a gente vai para uma outra situação. As etanolaminas, dietanolamina, monoetanolamina. Lembram que eu comentei, se não assistiram outra live, a monoetanolamina é a mesma que a etanolamina. Ponto. Esses produtos alcalinizantes que estão nos tonalizantes, eles não têm alguma, não são derivados do amônio, da amônia, eles não têm nada. Famílias completamente diferentes. Então, a amônia, ela, num subproduto, existe a extração do hidróxido de amônio. Amônia não presente. Pois é. Então, ali existe, vamos dizer assim, alguma coisa que os liga. Nas aminas, na eta, na di e na trietanolamina, não existe nenhuma relação. Não existe nada em subproduto extraído de. Desliga tudo isso, que isso não tem fundamentação alguma. Ok, gente? Então, isso, por favor, também precisa ficar claro. A Elisete tá fazendo uma pergunta que eu acho que é relativa ali ao que eu falei dos tonalizantes ser usados como coloração. Fazendo assim, desboto natural na tonalização das mechas, se você tá falando da forma que eu falei, mencionei, para usar nas volumagens maiores o tonalizante como coloração, eu tô mencionando usar como coloração, Elisete. Você precisa fazer uma coloração no cabelo e você não tem a coloração naquela altura de tom, mas você tem o tonalizante. O tonalizante, ele pode ser utilizado. Eu não estou me referindo quando existe mecha em associação, tá? É substituindo ele, usando tonalizante em lugar da coloração quando você precisa dele. Ou quando você quer dar tchau pro teu estoque de tonalizante, porque o tonalizante ele tem um mundo de implicância sobre os fios. Quando se adentrar e se entender melhor o que envolve o tonalizante, que ele fica entre cutículas, os resíduos dos corantes ali, ao invés de eles adentrarem o fio, eles ficam entre cutículas, e nesse ficar entre cutículas, eles simplesmente degradam toda uma estrutura lipídica externa de proteção da haste capilar, que conforme essa estrutura lipídica vai sendo deteriorada, e detalhe, essa estrutura lipídica ela não tem como fazer uma reposição. O fio vai ficando sem brilho, além dessa tonalização durar muito pouco tempo, gera uma degradação, um ressecamento no fio, tudo aquilo que assim, o que eu mais ouvi de choro na minha vida é porque eu tonalizo e não dura. Porque eu tonalizo e o cabelo fica com brilho, tá? Logo, e depois de um tempo começa a ficar apagado, tá ressecado, e trata e tá ressecado. Então é uma série de coisas, mas eu digo para vocês assim, o tonalizante, ele foi um apelo de mercado para venda de mais um produto, e dentro desse vender mais um produto, oferecer produtos para o profissional cabeleireiro, ele veio também com valor maior, porque era uma novidade. E a gente entrou numa onda, e usa-se muito ainda, e infelizmente muito, eu tinha um estoque absurdo de tonalizante. Quando eu conheci os conceitos da colorimetria científica, eu vi o que? Eu digo, gente, então hoje tonalizante não entra mais no meu espaço. Eu tenho ainda alguma coisa, porque eu tinha muita coisa, que eu tô aos poucos dando direcionamentos diferentes para ele. É nesse sentido, Elisete, não é no processo onde eu era mecha, é no processo da coloração que eu tenho de... Aí se for usar tonalizante, tem alcalinizante, em conjunto com mechas onde tem natural, lógico, mantém a manipulação aquela com a preferencialmente 5 volumes, não passando disso. Ah, o que pode dar com 10? Pois é, o ideal não é nem com 10. O ideal é trabalhar 5, ou seja, 1,5% de peróxido seria assim o limiar. Então, precisa ficar bem claro dentro dessas situações. Se tiver mais alguma coisa em que fique dúvida, por favor, traga. Essa situação da aminas derivado da onde? Ficou claro, gente? Me digam se essa situação também se esclareceu, por favor. Tô aqui olhando a outra pergunta. Já respondi, então.
Da Guia disse na postagem lá que não confiava nos resultados de cor sem ter as experiências. É dentro daquilo tudo que a gente falou. Realmente a gente não pode confiar sem fazer as nossas experiências de cor. Vamos para... tem mais pergunta. Mais um pouquinho e a gente consegue dar a finalização aqui. Como é que tá, pessoal, o som aí? Como é que estão? Da Guia tá pedindo para deixar gravado para ela ver enquanto que ela tem que terminar os trabalhos. Sim, da Guia, pode deixar que eu deixo gravado, não tem problema, tá? Como é que tá, gente? Dá para nós a sequência, som? A sequência aqui de perguntas. Ok. A sequência de perguntas, então. A coloração entrega um resultado de descoloração quando clareamos com ela? Interessante essa pergunta, né? Eu disse pra vocês que as perguntas que nós tínhamos aqui iam ser também tijolinhos caindo de muitas paredes e propulsora pra, assim, botar pra pensar. Porque o profissional cabeleireiro, ele não pode estar condicionado só ao que é dito pra ele. Ele precisa estar disposto, disponível e aberto para buscar realmente entendimentos. Eu nunca parei de buscar até onde eu encontrei a explicação para as minhas não entregas de resultados. Hoje de manhã mesmo eu estava falando com uma colega, com uma profissional, que ela veio me pedir uma orientação num cabelo, um auxílio, porque ela não conseguia chegar à entrega da cliente fazendo uso com a X que... eu uso 40, abre 4 tons. E aí nesse abre 4 tons, não abre, gente. Eu já falei em outras lives, vão para os testes. Na primeira live que eu fiz, eu desafiei vocês a fazerem um teste. Tá lá, eu não vou repetir. Quem fez, viu com os próprios olhos que não existe 20 abre tantos tons, 30 tantos, 40 tantos. Isso é balela comercial de colorimetria que a gente a vida inteira ouviu, a vida inteira. Eu sou profissional há quase 19 anos, foi o que eu ouvi a vida inteira. E a minha busca nunca parou até que eu encontrei respostas efetivas na prática para isso. O entendimento do porquê isso não acontecia. Hoje eu tenho noção disso. Eu sei que o X40 não tem relação nenhuma com 4 tons de abertura de cor. Tanto que no momento que ela me trouxe isso, eu só fiz a pergunta para ela. Como é que tu aplica, qual é o natural? Ela até tinha me trazido o natural. Eu disse, como é que tu aplica? Assim, assado. Esse cabelo, você não chega ao 9 que tu quer. Você chega ao 7,5. Sim, o cabelo fica sempre na altura de 7 laranja. Eu digo... Aí ela queria chegar numa altura de 9, num cabelo 5. Eu fiz um cálculo para ela, demonstrei que era impossível, humanamente impossível, ela entregar o que a cliente queria, o que ela tentava por coloração, por clareamento de coloração. Essa possibilidade só existia mediante o que? Processo em descoloração. Bem, então isso tem a ver com cálculo cromométrico, tem um mundo de coisas aí também. Então é vários detalhes. Hoje eu vim com o mais básico do básico, tabela de cores. Vocês já viram que caiu tijolo da casa, né? Então vamos responder essa que é uma pergunta bem capciosa e bem pensante. Coloração entrega um resultado de descoloração quando clareamos com ela? A gente tem que ter bem distinto que são 2 processos de clareamento. Nesse clareamento existe envolvimento do fundo de clareamento. Então, eu vou por processo de descoloração e fazendo o quê? Remoção e degradação de melaninas, ok? E eu chego numa altura de fundo de clareamento, aonde essa altura de clareamento, fundo de clareamento, depois eu vou proceder dentro do que eu busco de resultado para minha cliente. Ponto. Extraí, degradei melaninas, ok? No processo da coloração, eu não estou ali só extraindo, eu tenho o processo oxidativo acontecendo, que aqui é o processo oxidativo na descoloração junto com a estrutura alcalinizante, que o alcalinizante é o persulfato, né, que vai extrair. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho o hidróxido, que é o alcalinizante na coloração, e eu tenho também o oxidante. O que que acontece? Aqui também vai ter o processo do clareamento, mas em conjunto já acontecendo clareamento e revelações melânicas na reação química associado no resultado que eu prospectei a cor. Eu vi as cores, as possibilidades que eu tenho de entrega, estou segura disso e agora vou realizar um processo de clareamento através de coloração. Pois é, então eu vou ter também todo um desgaste daquela melanina. Aquele desgaste vai
associação, quando eu chegar na altura de tom do projeto de cor por cálculo cromométrico, em associação com a coloração que eu desenvolvi, me entregar já o processo todo da cor nessa resposta associada. Então, é a mesma coisa? São os dois processos de clareamento, sim. São os dois processos envolventes de melanina, sim. Só que o porém, que difere de forma muito específica, é que na descoloração eu vou extrair, eu vou degradar essas melaninas. Ponto. E depois eu vou realizar um processo adicional onde eu direciono a cor conforme o meu desejo. No processo da coloração, se eu tenho condições por cálculo cromométrico de já entregar a cor, eu vou fazer a abertura, o clareamento dessa cor, aonde vai ter toda a reação do hidróxido de amônio, né, do alcalinizante e o oxidante sobre essas melaninas, e já vou entregar a cor com o resultado de forma direcionada. Ah, mas eu criei um clareamento, como o caso desse cabelo hoje de manhã, que por cálculo cromométrico ela conseguia levar só até um 8,5. Só pelo que eu dei para ela, que era o máximo que ela conseguiria clarear, certo? Ela levaria até um 8,5. Só que ela iria usar para esse clareamento um 10.0. Veja bem, não é o 9 que ela queria. Ela tem que usar um 10.0. E aí tem uma correlação com o OX também. Então tem vários fatores que eles têm que vir aí se somando, né? E aí nesse projeto, o 10, ele não tem corantes que possam estar neutralizando o fundo indesejado na altura de 8. E nessa situação, essa profissional, se ela levasse por coloração, ela teria que primeiro clarear e depois ainda vir com uma altura de 8 para conseguir neutralizar aquele fundo que ainda tem laranja, que ainda tem carbono do 8. Que daí foi o que eu disse para ela. Você já não quer uma altura de 8, você quer entregar para a tua cliente uma altura de 9. A tua cliente busca uma altura de 9. E você não consegue, por caminho coloração, entregar isso. E se você entregar uma altura de 8, você ainda tem que matizar. Você tem que conversar com essa cliente, passar as possibilidades, a realidade que cabe ao profissional dentro de reação química, porque nós não somos mágicos. Existe reação química, existe metodologia, e dentro desse conjunto a gente tem que ver até onde que consegue chegar. E aí, esclarecendo isso para a tua cliente, você vai dar para ela a possibilidade. Você quer ficar no 8? Você quer que eu faça o processo dessa forma, por esse caminho, ou você deseja ir para um 9, tinha muito branco, você quer ir para um 9, e nesse 9 a gente consegue por meio de mechas. Então a gente precisa conhecer todas as vertentes que eu digo, todos os fundamentos, para dentro disso criar, sim, aí a nossa estrutura, o nosso projeto de trabalho cor possível na entrega ou dentro de adequações para atingir o resultado. Ok, gente? Até aí? Está ok? Vamos lá? Me respondam, por favor. Adoro quando conversam comigo. Aí, mais uma perguntinha. Como entregar exatamente a cor que está na tabela? A gente já falou bastante a respeito disso, né? Entregar a cor que está lá na tabela, praticamente, humanamente impossível. A gente tem um possível resultado, um possível projeto de entrega de cor. E dentro disso, naquelas mechinhas lá expostas, né? E dentro disso, a gente tem que ter o nosso caminho mestre, que é os testes para ver o quão aproximado ou totalmente dispar, que é aquilo que aí existe de possibilidade na nossa mão. Mais uma última, eu vou para essa aqui, a última, tá, gente? Última pergunta, então, e aí se alguém tiver alguma, deixa aqui rapidinho, eu respondo rapidinho e depois eu tô indo, que vocês sabem que às 5 horas eu tenho a minha filha para pegar. Vamos lá. A Rita tá dizendo que a aula foi maravilhosa. Gratidão, Rita. Compartilha com outros colegas depois o link, qualquer coisa. Eu vou deixar gravado, que a da guia não pôde acompanhar aqui até perguntas, ela pediu para deixar, eu tenho deixado. E como eu disse, tem muito profissional que tá assistindo depois, então eu peço de coração, assim, que vocês multipliquem o conteúdo. Peguem o link, vai ficar lá no IGTV e compartilhem com outros colegas se foi relevante para você, se for para você, eu acredito que tenha possibilidade de ser relevante para outras pessoas. Oi, Daguiar, voltou. A Daguiar vai e volta. Daguiar, então, a última aqui. Podemos nos basear em uma única marca?
Você acha que devemos conhecer mais de uma marca, até mesmo porque elas entregam resultados? Ah, essa aqui é aquela anterior da guia. Amiga, então, nesse então a gente já falou a respeito que cada um, cada qual, mas eu acho que a gente tem que abrir as possibilidades falando naquele exemplo básico que eu mencionei do cobre, que não é aquele cobre laranja, aí tem aquele cobre mais amarelo, um laranja desbotado, e dentro dessas possibilidades todas a gente tem isso no que envolve os loiros, os pérolas, a gente tem um mundo. Eu mencionei numa live que no meu cabelo foi feito no curso presencial onde eu fui modelo do curso presencial de brancos na camuflagem, para botar menos gente aqui, porque período, né? E as gurias quiseram que eu fizesse pro meu fio, eu disse pra elas, vocês me digam o que vocês querem, eu entro com o que vocês colocarem de ideia pro meu cabelo. Um pérola. Elas escolheram, dentro de mechas testes que eu mostrei para elas, sem botar a nomenclatura aparente, uma indicação para um pérola que eu apliquei no meu cabelo naquela oportunidade, que a nomenclatura era, gente, 10, 0. Era uma base. A base, dentre todas as opções que tinha lá, entregava o pérola mais bonito. Eu tinha feito comparativo entre 10.1, 10.11, 10.8.9 e 10.0. Eram entre essas 4 situações, desculpa. E o que foi pro meu cabelo utilizado por indicação delas, aí depois eu mostrei, elas ficaram em choque. O pérola que elas queriam que eu aplicasse no meu cabelo, visualmente para elas era um pérola, ele não era um 10.2.1, não era um 10.8.9, não era um 10.1.2, não era nada disso. Ele era um 10.0. Mais que isso, vocês querem o quê? Não preciso dizer mais nada, né? Ildenir, você não está entendendo nada que você é iniciante. Querida, aí dentro de tudo que eu trouxe aqui, realmente, aí é dar um nozinho na cabeça. Devagar, devagar. Para iniciante eu trouxe muita coisa aqui. Mas posso te dizer o que é bem positivo? Que você é iniciante e de todo o coração você está iniciando dentro de perspectivas aonde você está tendo acesso às informações que durante anos, como eu mencionei, 19 anos quase, eu procurei, sofri, bati na tristeza. E agora eu tô trazendo aqui, esmiuçado, tá? Esmiuçado as coisas dentro do que realmente é em fatos e com resultados, ok? A Silvana pedindo se o fundo de pigmento existe. E o Denir, a Dagui tá dizendo que tô no lugar certo. Fico feliz com a tua confiança também, Dagui. Fundo de pigmento, falei na última live, Silvana. Existe um fundo industrial, que não é um fundo de pigmento verde, azul, violeta, pois não existe cor. Não existe cor colocada lá no tubo da coloração. Ponto. Existem estruturas, que essas estruturas vão se revelar, estruturas corantes, diríamos assim, que elas vão se revelar no contato com o meio proteico. Então existe ali toda uma estrutura que vai possibilitar o resultado de cor, mas não é um fundo de pigmento que vai resolver o azul para todas as situações de laranja, o violeta para todas as situações de amarelo. Não, gente, não. Tudo vai nos testes. Silvana, vai ter mais nos bônus lá do curso, você vai ter maior clareza aí nessas situações também, de forma bem mais aprofundada. Gente, muito obrigada de todo o coração mais uma vez por vocês estarem aqui, por chamarem outras pessoas. Fico muito feliz por comentários que eu vi aqui, que foi relevante, que gostaram, que foi produtivo, Então eu peço que vocês, por favor, mandem depois, vai ficar gravada essa live, que vocês mandem o link para colegas poderem ter acesso e a gente ampliar cada vez mais o número de profissionais aí que possam ter aporte dessas informações e começar a abrir a visão, a mente em muitas coisas, tá, gente? Porque isso é muito, muito, muito necessário. Rosidalva, essa tua pergunta, deixa lá no grupo Telegram e eu organizo pra gente ir conversando no outro momento, que a gente já se estendeu aqui hoje e teve muita coisa aqui. Já tem muita coisa pra mente borbulhar e fervilhar com tudo que veio aqui, certo, gente? E as outras lives, quem tá chegando por aqui agora, as outras lives estão gravadas, tem várias lá. Só chegar lá no meu Insta de Educação, me segue lá, vai ter outros conteúdos que vão ir entrando agora. Vai acompanhando por lá, que eu espero que realmente seja produtivo para você.
E vocês podem ir lá criando. Veio na questão de brancos, eu vim trabalhando ali, acho que deu 4 lives, que cria muita coisa, muita linha de raciocínio, de forma bem congruente, assim, auxilia em muita coisa, em links de resultados, para várias situações ali. Então, procurem dar uma olhadinha lá. E essa aí você deixa lá, Rosidalva, a gente organiza para a próxima semana. E quem tiver mais alguma pergunta também, eu sempre vou deixar o post do assunto e aí possibilidade também de perguntas. Levem lá as perguntas, que aí eu já venho com as perguntas de forma bem pontual, tá? Obrigada de coração por estar nos passando tanto conhecimento. Eu que agradeço a confiança de vocês, o tempo que vocês estão dispondo para estar aqui, o incentivo de vocês. Isso pra mim não tem preço. Sandra, as perguntas quando eu faço post, normalmente eu tô deixando o post no domingo pra conseguir dar um tempo maior. E a Cleo tá dizendo que só faz perguntas bobas. Não, você não faz só perguntas bobas não, Cleo. Você faz perguntas muito boas. Já te respondi várias perguntas bem boas. Não sei se tu trouxe mais alguma aqui, mas todas as que você fez, eu respondi que você levou lá no grupo. Então leva pra lá, que aqui no meio de tudo eu acabo às vezes me passando e não vejo. Ou vejo uma, daí sobe, não consigo ver as outras, mas todas as perguntas são importantes, nenhuma pergunta é boba. A gente só fica no bobo quando a gente não faz as perguntas e a dúvida fica com a gente não esclarece e com isso a gente não cresce. Então assim, eu sou a pessoa que mais pergunta nesse mundo. Eu, às vezes me sinto assim até chata das perguntas, porque quando eu começo, eu sou uma metralhadora. Me identifico muito com a da Guia, porque a da Guia também, quando ela vem, eu adoro, porque aí é o quê? Abre possibilidades pra gente desenvolver tudo isso que veio aqui. Porque eu também, eu sei das dores que eu passei, eu sei imagino as de vocês, mas eu não tenho, assim, pontualidade em todas. Então, quando vocês trazem as perguntas, eu sei que aquilo é uma coisa que naquele momento tá precisando muito ser esclarecido. E isso me facilita demais. Vou abrir caixinhas de pergunta também no transcorrer do dia, qualquer coisa no History, que daí pela caixinha de pergunta também eu posso ir desenvolvendo ali assuntos, conteúdos. E a gente vai vendo, na medida do meu possível, eu vou acontecendo. Gente, a da Guia tá dizendo que é pra printar. Bora para o print da maravilhosa. Da Guia, o que é isso? É pra fazer um print e vocês compartilham. Ah, agora eu entendi. Da Guia. Gente, façam um print, por favor. Compartilhem nos stories de vocês, convidando os colegas profissionais para que eles possam ir conferir o conteúdo. Coloquem lá, Estilo Live com a Renata, tijolinhos caíram, um a um. Só alguns, gente, tem muitos ainda. Então, coloquem lá, me marquem, agradeço também. São tudo coisas que vão movimentando. Valeu a dica da Guia. Beijo, beijo. Obrigada por ter feito, da Guia. Valeu de todo o coração e pela dica. Fiquem com Deus. Até a semana que vem. Semana que vem, muito provavelmente, às 8 da noite, que daí a gente consegue que as pessoas estejam mais disponíveis, tá? Beijo gigante. Tchau.